gente, meu nome é Adriana Nunes. Eu vou iniciar aqui uma apresentação sobre o ômega 3 da Raco. A gente vai falar do efeito, dos benefícios dele no organismo. E na verdade, eu estava até comentando que eu fiquei apaixonada pelo ômega 3, porque na verdade eu gosto de pesquisar além do que a gente pode só estar tomando, porque assim, ômega 3 todo mundo sabe que faz bem, porque vem do peixe, do salmão, mas qual é o efeito, qual o benefício, de onde, como e por quê? Eu fiz algumas pesquisas, eu achei super interessante, até algumas coisas que eu não sabia, que na verdade um médico lá na Dinamarca, ele fez uma pesquisa que os esquimós, que são os ursos, né, eles tinham assim, na verdade, eles tinham uma produção no organismo de ômega 3 totalmente elevada. E, na verdade, eles consomem muita gordura. Mas essa gordura, ela é uma gordura do bem, porque vem, na verdade, do ômega 3. E aí eles descobriram que esses esquimós, eles não tinham problema, na verdade, cardiológico, eles não tinham problema de trombose. E o que eu achei interessante é o quê? Por que eles não têm problema de trombose? Além deles, na verdade, ficarem em lugares em regiões muito frias, em águas muito frias, profundidades, na verdade congela essa circulação, mas que também eles conseguiram comprovar que essa melhora que eles tinham vinha do ômega 3, porque eles consomem muito salmão. Esse salmão, na verdade, é retirado da baleia, porque eles comem muita baleia, né, os esquimós, e esse ômega 3 é elevado. Na verdade, eles descobriram que eles consomem 15 gramas de esquimó por... Desculpa, 15 gramas de salmão por dia, né, que vem do ômega 3 através da baleia, que eles amam baleia, e aí eles começaram a ver o benefício e começaram a estudar esse esquimó. Então, assim, qual que é a vantagem do ômega 3? O ômega 3, ele também ajuda a regenerar as células, ele serve para problemas cardíacos. Então vamos pensar assim, quando você tem uma produção do DHA e o PAA que tem no ômega 3, na verdade a gente está fazendo o quê? Uma alimentação do cérebro. Você alimentando o cérebro com ômega 3, você vai estar prevenindo várias doenças, tá? E lembrando também que o ômega 3 da Raco, ele é considerado uma suplementação e não uma medicação. Então, ao invés de você tomar uma medicação para um problema cardíaco, você pode estar tomando o ômega 3, tá? Achei bem interessante. Por quê? Porque ele também serve para doenças degenerativas, que na verdade ele ajuda no processo inflamatório. Toda doença degenerativa, ela causa uma inflamação no nosso organismo. Então, o que o ômega 3 ele faz? Ele vai tendo um processo de desinflamar, tá? Todo esse processo de inflamatório, melhorando desde a parte cerebral, circulatória, e aí vai melhorando todo o sistema, desde o cérebro até memória, enfim. Então a gente vai estar falando, toda doença degenerativa é um componente inflamatório, como eu falei. Quando você toma ômega 3, por exemplo, quem infartou pode consumir no ômega 3, eles conseguiram comprovar que 43% de chance desse paciente não sofrer novamente um infarto. Então, ou seja, eu infartei. Se eu não consumia ômega 3 e hoje eu passei a consumir, eu vou diminuir 43% a nova chance de sofrer esse infarto, tá? Então, assim, o que eu acho também interessante do ômega 3 é vocês estarem tomando sempre antes do almoço, que no caso é uma cápsula por dia. Por que antes do almoço? Porque tem gente que fala, eu fico sentindo o gosto do peixe, porque ele é forte. Eu fico sentindo o gosto do peixe. Você tomando ele antes do almoço, como você vai consumir o alimento, você não vai ter esse retorno, esse refluxo, né, de ficar depois voltando o gosto do óleo, ser o ômega 3, tá? Fiz essa observação que eu acho que é importante, que tem gente que deixa de tomar
Porque falar, eu fico sentindo o gosto do peixe. Gente, é peixe, vai acabar sentindo. Mas é uma dica, tomando com alimento, você vai conseguir ter um efeito melhor em nível de absorção. Na hora que estiver fazendo a absorção do alimento, já absorve o ômega 3, aí você não fica com aquele efeito de sentir o cheiro e o gostinho, tá? Então ele ajuda no problema cardíaco, combate doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson, melhora a artrite, melhora a retina dos olhos, fibromialgia, regulariza o colesterol e previne trombose, que foi o que eu falei. Por que que o esquimó ele não tem problema de trombose? Por conta que realmente ele vive na superfície bem profunda, ele congela a circulação dele, mas que eles conseguiram comprovar que ele também não tinha trombose por conta de 15 gramas de salmão que eles consomem por dia. E aí eles conseguiram fazer o ômega 3 da raco com esse benefício como o esquimó que consome o ômega 3, tá? O que eu achei importante também, que é legal pra caramba, é você indicar o ômega 3 para as mulheres que elas pretendem engravidar. Então assim, ômega 3, quando você toma já grávida, vai ter o mesmo benefício do que antes? Não vai. Porque assim, quando você consome, você regenera as suas células, né? Consome ômega 3 antes de engravidar, você já está com as suas células protegidas. Só que o que acontece? Uma grávida de ômega 3, o feto, ele vai fazer com que ele absorva toda essa reserva dessa grávida, que na verdade ela não tem, ela só vai ter o que é benefício para ela. Ele vai consumindo, essa grávida pode ter uma depressão pós-parto. Coisa que na minha pesquisa eu também descobri isso, porque assim, o que eles conseguiram diagnosticar é que a maioria das grávidas que tiveram depressão pós-parto, elas tinham um baixo índice de ômega 3. Achei bem interessante isso, tá? Ou a criança também pode nascer com problema neurológico. Gente, isso é muito sério. A gente está falando de saúde, de vida, de parte cerebral. Além de não é nem estético isso é saúde. Então, assim, muitas grávidas não sabem e os médicos, eles não ganham para isso. O que eles querem empurrar? Remédio. Remédio, mais remédio. E eles ganham em cima desses remédios. Eu sei que eu trabalhava com médico. Então, assim, eu vou lá vender isso aqui pro médico, ele vai ganhar, eu também vou ganhar. Mas é uma coisa saudável, tá? Agora, sem contraindicação. A única coisa que a pessoa vai sentir é esse retorno do gostinho do peixe, só. Mas o ômega 3 da raco não tem contraindicação. Serve até para grávida. Só que para o médico não é interessante. Porque quando eu vou lá, eu sou uma representante de algum laboratório, eu vou vender meu peixe, ele vendendo para 20 pacientes a medicação que eu deixei lá, ele vai estar ganhando, né? Diferente do que ele tem o trabalho de explicar por que o ômega 3 da raco tem esse benefício. E olha, gente, muito importante, não é qualquer ômega 3, tá? Porque assim, ômega 3, ele vem do salmão, mas não pode ser qualquer salmão. Então assim, tem diferença. Você vai no mercado lá fora, você encontra ômega 3 bem baratinho. Vocês acham que alguém dá alguma coisa de graça? Não dá. Então assim, a gente tem que ter as substâncias corretas para absorção no organismo e obter o resultado, como o DHA e o EPA, tá? Que são importantíssimos. O DHA, ele é muito importante no momento do feto, que ele é específico para a parte neurológica, cerebral. Então isso é muito importante. Que acaba, os baratinhos lá fora não tendo a substância, tá? Então isso é muito importante na hora de estar falando. Aí falei da grávidas, enfim, da mulher que engravidar, o ideal é estar tomando antes. Ah, outra coisa, o problema cardíaco. Quando você tem um problema cardíaco, com essa deficiência do ômega 3,
o que ocorre? Vamos supor, eu tenho um problema cardíaco, eu vou no cardiologista. O cardiologista ele me dá uma medicação, abaixa minha pressão arterial. Só que abaixa minha pressão arterial tem uma deficiência de ômega 3. A minha deficiência de ômega 3, ela começa a promover um problema maior em outra circunstância. Então é aquilo que eu falei, a medicação, ela ajuda de um lado e vai prejudicando de outro. Então, até marquei uma observação aqui, que eu achei super importante, que é assim, se você tem uma deficiência cardíaca, um AVC, e se você não toma, se você também de ômega 3, esse seu problema cardíaco ele vai ser muito mais elevado. Como, por exemplo, também no livro de pesquisa, que eu achei super interessante, eu pesquisei que alguns psiquiatras já estão indicando para os pacientes ômega 3, bem legal, bem interessante. Se a pessoa ela tem um problema de toque, o que ele faz? Ele passa o ômega 3, o ômega 3 ele estabiliza o quê? A parte neurológica, porque a parte psiquiatra, ela está totalmente coligada à parte neurológica, tá? O sistema neurológico ele é tudo, ele que coordena o cérebro, o nosso corpo, todo o sistema. Então, os psiquiatras, eles estão indicando o ômega 3 para regenerar essa parte neurológica, melhorando a esquizofrenia, esse processo de toque. É bem legal, achei bem interessante também. Porque se tiver uma deficiência, a pessoa que tiver um problema psiquiátrico vai piorar. Isso, gente, tudo comprovado cientificamente, porque eu pesquisei. Acabei de pesquisar antes de dar aula aqui. Então, assim, eu achei muito, mas muito interessante. Então, aqui, ó, transtorno obsessivo, compulsivo, esquizofrenia. Quem tiver deficiência de ômega 3 vai piorar. Quem falou isso? Dr. Raí. Eu sou mó fã. Ele é show. Ele conhece muito. O que o Dr. Lair é interessante, ele é muito a favor de suplementação, de vitaminas e totalmente contra a medicação. Então, assim, ele vai fugir, né? Ele vai fugir da medicação e vai para o natural. E é isso que é interessante. E lembrando que não tem. Ômega 3, coenzima Q10 não tem contraindicação. Ômega 3, uma por dia, coenzima Q10, 2. Pode tomar uma de manhã, coenzima Q10, uma à noite, sem problema. Ômega 3 indicado tomar antes da alimentação para absorção do organismo. A gente vai conseguir ter uma digestão melhor, tanto do alimento quanto do ômega 3. Eu não indico nunca vitamina nenhuma de estômago vazio, porque às vezes vai ter aquele retorno, vai dar ânsia de vômito. Às vezes a pessoa ela acha que, ai, me fez mal, mas é porque tá estômago vazio, a baixa pressão, dá ânsia de vômito, dor de cabeça. Então é sempre indicado estar tomando ou pós o café, ou antes do almoço. O ômega 3 como é um pouquinho mais forte, tomar antes do almoço, tá? E é bem legal. E é isso, gente, é saúde, procurar sempre estudar, pesquisar, isso é super importante, vocês estão aqui. A informação eu tento resumir o máximo para vocês terem um conhecimento um pouco mais rápido, mas conseguir assimilar. Mas assim, são coisas super importantes. Entende por que eu cheguei no ômega 3? Pô, fui pesquisar o esquimó, né? De lá da Dinamarca. Então assim, é legal por quê? Porque a gente vê que foi pesquisado e foi comprovado cientificamente esses efeitos que também pra gente vai servir, né? Então isso que é importante, aprender e utilizar e mostrar também para as pessoas que a gente não tá só querendo, não é uma venda, é melhorar a qualidade de vida, tá bom? Agora a gente vai estar mostrando aqui o efeito do ômega 3 no copo. Tá vendo que teve um deslocamento? Agora eu vejo bem. Ó, bem interessante, né, gente? Ó, super interessante. Então, por que ocorre isso? Ocorre porque o copo, ele é feito de quê? De petróleo. O petróleo, ele é óleo, né? Com o ômega 3, o ômega 3, o que ele faz? Ele faz a absorção, a regeneração das células
renovando, limpando as artérias. Imagina o que ele não faz com as artérias? Limpa. Limpa. Por isso que o Dr. Lair, ele fala que quem sofreu problema cardíaco, com certeza vai melhorar com ômega 3 43%, comprovado cientificamente. Por quê? Porque ele vai regenerar, ele vai limpar. Esse coração, ele vai sofrer menos pressão arterial, né? Porque a gente está falando de artéria, de parte neurológica, cardiológica, é muito importante. Então isso aqui é eliminado. A gordura é eliminada pelo xixi. Entendeu? É bem legal, regeneração celular. Muita coisa melhor. Gente, de verdade, é que as pessoas não estudam, acabam não tendo conhecimento, mas assim, se você for ver, a gente pode sofrer vários benefícios em coisas assim. Vai, vamos pensar. Uma pessoa que sofreu um AVC, quanto que ela não vai gastar de medicação? E fisioterapia, não é? Então, assim, é muito complicado. Agora, a gente regenerando comprovação científica. Vocês viram, eu mostrei o antes e o depois. Então, isso é o que acontece no nosso organismo. Nada mais é do que a limpeza. Oi? Não, quer dizer, eu tive 4 AVC. 4? Caramba! Olha aí, toma ômega 3, viu, Fá? Ela tem... Tomou. A senhora tem quantos anos? 91 e ela toma ômega 3 há 2 anos. Gente, na boa, ela é linda. Mostra lá, Fá. Super jovem. Bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Venha aqui conferir, venha conhecer a Raco de São Vicente, tá? Gente, é um prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida pode nos procurar. Beijo, obrigada.